Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos, plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, amigos queridos do coração. Essa entrada da programação da FEB TV é emocionante, não é? A gente se sente envolvido por esse toque de afetividade que nos bate profundamente o coração, como encerra, não é, o filmete. Queria agradecer a oportunidade de estarmos uma vez mais reunidos, juntos, aproveitando estes canais virtuais que nós temos para conversar sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. E neste mês tão especial em que nós celebramos ainda mais a vida, a importância da vida. E nós temos esse trabalho todo de prevenção também do suicídio, naturalmente, todo o atendimento, toda a orientação necessária para que a vida possa ser dignificada em toda a sua amplitude. Queria agradecer a presença de vocês que já estão chegando nos seus cumprimentos, na sua participação, que é valiosíssima. Nós vamos fazer, como de costume, interativo. A construção é nossa nesta hora aqui de conversa bem participativa, interativa, como é a era em que nós estamos vivendo, ainda mais com os recursos da internet. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos próximos. Eu aprendi com um amigo querido de Lusiânia, no estado de Goiás, próximo de Brasília, Distrito Federal. Ele disse que amar não é estar perto, amar é estar dentro. Então, nós estamos a oportunidade de habitar o coração de cada um de nós quando nos tornamos amigos verdadeiros. E a gente queria trazer, nesta noite, reflexões em torno desse tema que é o viver o agora. O que significa a nossa vida? É uma pergunta que nós não temos muito hábito de nos fazer. Eu gostaria que vocês refletissem sobre o tema. Qual é o significado da minha vida? O que significa eu estar aqui neste momento? E para facilitar essa construção, nós vamos trazer aqui uma proposta que alguns que têm, assim, estado conosco já conhecem, esse estilo que os poetas utilizam. Eu não sou poeta, mas eu gosto da construção do acróstico, que é uma palavra em que a gente pega escrevendo na vertical e com cada início de letra nós criamos uma outra palavra, ou de tal maneira que a gente vai entendendo o conceito, o significado. Então, a vida. Vamos fazer um acróstico aqui com a participação de vocês, com a palavra vida, para a gente entender o que é a vida, qual o seu significado, qual é a sua importância, enfim, a vida, o que é para mim. Vocês podem escrever no chat, eu estou acompanhando aqui, o que eu não acompanhar, a nossa produção vai trazer e vai destacando aqui à medida que a gente for tendo com a letra V. Vamos começar o acróstico
com a letra V. Olha que bonita aí a nossa cartela, não é? Todo com setembro amarelo. Estava sentindo falta, viu? A produção já coloca ali, fica muito destacado. É vida, né? Esse amarelo, assim, é vida, é uma coisa tão brilhante, tão bonita, tão dinâmica, tão viva. Bom, então o que, que é a vida? Nós começamos já com Alain Britônia, muito obrigado. Começamos com a participação, né? Normalmente são as nossas amigas, né? As mulheres que já entram aqui com a expressão. Vamos começar. Olha quantas coisas, a gente já vai falando, já vai aparecendo. Vamos aos poucos aqui. Vida, olha, valor. O Lipe diz que são valores. Valor. Vida para Thalita é verdade, ou verdadeira, vida verdadeira. O V para Maria de Fátima, de viver. O Alain coloca valorização integral do amor. Olha que coisa bonita, né? Já uma expressão. A Neuza, vida, amor eterno, não é? Ou eternidade. Que coisa bonita, não é? Vida, valor. Quando eu pensei Vitória, a Esther está anotando. Vocês podem ir participando, a gente vai trazendo aqui e vamos comentando, né? A riqueza da participação de vocês é muito valiosa, não é? A vida, aqui Thalita coloca o V de vencer. Veja como é interessante, a vida significa vitória, significa verdade, significa valor, significa vontade. Pegando esses conceitos todos, né, com a letra V, a gente vê como é importante a valorização da vida, porque a vida em si, ela já tem um valor, ela já tem um significado. O Carmelo está falando videira, tão bonito, né? Videira dá ideia exatamente do que faz nascer, o que faz surgir, não é? A videira é o que promove, é o que gera. E a gente vê a vida com essa produção, com essa capacidade de criação, de desenvolvimento. Vida é valor. E aí nós começamos a refletir quais são os valores que nós estamos cultivando na nossa vida. A gente sabe, assim, perguntando rapidamente, vocês já sabem, mas só para a gente recordar, quantas vidas a gente tem mesmo? Normalmente é uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Quantas vidas nós temos? Poderia dizer, Campete, é quase impossível a gente contar, né? São tantas as vidas, como é que a gente vai conseguir dimensionar, não é? Eu vou dizer para vocês que é fácil a gente contar. Vida é apenas uma, que é a vida espiritual. Por isso que nós precisamos agradecer a Deus, que é o Criador da vida, que é o nosso Pai, nós somos seus filhos, porque Ele nos concedeu a vida. Veja que nós não temos condições de gerar a vida. Nós só conseguimos usufruir da vida. A vida vem de Deus, porque Ele é o Criador, nós somos criaturas. Ele é o Pai, nós somos filhos. E nós somos intermediários da vida. Mas Deus nos concedeu a vida. E mais que isso, Ele já nos criou vivos e imortais. É tão interessante isso, porque o conceito da vida já traz o dom da imortalidade. Por isso, vida é o valor. E o I, que dá a sequência do nosso acróstico, que eu já começo a colaborar com vocês aqui, olha aqui a minha audácia, eu que estou colaborando com vocês, hein? Que coisa linda. Então, vocês vão colaborando aí, eu escrever o I. Imortalidade é um significado da vida, porque Deus já nos cria imortais. Significa que nós jamais morreremos, porque a vida, em essência, é imortal. Ou seja, nós fomos criados em algum momento, porque nós começamos a existir, não existíamos, diferentemente do Criador, que existe desde todo sempre. Não entramos nesse mérito, porque nós vamos falar de um tempo que é o nosso mais próximo aqui, nas dimensões que a gente conhece, mas esse outro tempo, não é? Aqui se refere à própria vida divina, foge da nossa capacidade de entender. Talvez sintamos, mas o entendimento ainda está distante. Por isso Deus é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Nós, espíritos, somos imortais.
porque fomos criados em algum momento, mas jamais deixaremos de existir. Daí a imortalidade, jamais morreremos. Deus, então, nos concede a bênção da vida, como o Antônio Serra coloca. A vida é a bênção divina. Então, essa bênção divina que o Pai eterno nos concede, ou seja, concede aos seus filhos, ele já traz com a característica essencial da imortalidade. Se nós somos imortais, significa que nós temos uma só vida, que é a vida espiritual. Desde o momento que fomos criados, teremos essa vida que se prolonga infinitamente, porque somos imortais. Não jamais morreremos, jamais deixaremos de existir. Então, é diferente da existência física, que é um recorte cronológico na vida do espírito. Uma existência é esse período que começa na concepção do óvulo pelo espermatozoide e vai se encerrar no momento da morte, da extinção da existência orgânica. Isso é uma existência física, mas a vida, ela começou antes e seguirá depois, porque imortal. E vejamos como é importante nós considerarmos essa questão da imortalidade, porque qualquer forma de atentado contra a nossa própria vida não vai lograr êxito, não vai conseguir chegar, talvez, àquela intenção inicial que a gente queria, de nos autodestruirmos, da gente deixar de existir, seja por um processo de fragilidade, de fuga, de desespero, de aflição, qualquer motivo. Às vezes a gente, assim, não quer, né, deixar propriamente de existir, mas a gente quer que aquele problema que a gente está enfrentando naquele momento deixe de existir. E nos sentimos, então, fragilizados, enfraquecidos, talvez assim, momentaneamente incapazes de enfrentar aquela situação, o desafio, e acabamos nos sentindo assim, como se sem condições. Aí bate um desânimo, uma desesperança, uma aflição, aí aquela angústia, né? Aquele processo interno de baixa autoestima, e de repente a gente vai num processo de desistência, com pessimismo, com uma falta de vontade, porque vida é vontade, né, conforme foi definido aí por vocês, e a gente então perde aquele interesse na nossa própria existência. Então, porque talvez não sintamos em condições de enfrentamento dos desafios que estão diante de nós. Vejamos, a gente aprende à luz da doutrina espírita, estudando com muito carinho e refletindo sobre os ensinos morais do Cristo, no seu evangelho redivivo pelo Espiritismo, na sua essência, no seu conceito fundamental de ensino moral, das virtudes que nós precisamos adquirir, nós aprendemos com o Espiritismo, então, que a vida tem o seu valor imortal e que por mais que nós façamos qualquer coisa que venha atentar a esta vida, o prejuízo será para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, entes queridos, familiares, amigos, companheiros. E a gente verifica que quando nós refletimos um pouco mais, vamos perceber que como Cristo é misericordioso, como Deus é bondoso, ele jamais vai colocar cargas pesadas em ombros fracos. Vale dizer, queridos amigos e irmãos do coração, se nós estamos diante de uma prova, mesmo uma prova de fogo, dificílima, de desafio, nós já temos condições de enfrentar esta prova, esse desafio. E mais que isso, de vencer o desafio, de superar a prova, porque senão nós não estaríamos diante desse testemunho que nos é requisitado, a que nós somos convocados. Por isso, a paciência é fundamental. A serenidade, a tranquilidade, para que a gente não haja de forma precipitada, e aí, de repente, nós vamos correr o risco de cometer uma, digamos, atitude infeliz, da qual depois nós poderemos nos arrepender. Amanhã será outro dia. Daqui a pouco será outra hora. O segundo que passa, no minuto que se constitui, na hora que se forma, no dia que vai se constituindo, é fundamental para a nossa felicidade. Por isso, não cabe a precipitação,
Viva a vida, diz a Teresa, viva a vida. Que maravilha, a vida é para ser vivida e bem vivida. Por isso, essa imortalidade nos dá uma dimensão muito mais ampla do que é importante para considerar a imortalidade, viver o agora. Vida significa o que com a letra D de dado, por favor? Vamos viver a vida com alegria, haja o que houver. Olha, alegria, vida significa alegria também. Nós vamos chegar lá no A, calma, não é? A letra D significa o quê? Não é? A vida, que é um ato de doação. É uma dádiva, como o Roberto coloca, uma dádiva, é um presente, é essa bênção de Deus, não é? A vida é divina, exatamente, porque vem desse Pai Criador. É doação, Lenir. Vida é doação. Nós estamos aqui para nos doarmos, e à medida em que nós nos doamos, nós nos sentimos, Nadir, filhos de Deus. E não há maior título que nós podemos, assim, pleitear, pretender como sendo exatamente a titularidade da filiação divina, de nós sermos aqueles que vamos ser filhos de Deus, a divindade, a devoção, como está colocado ali também, devoção nesse sentido de nós compreendermos a presença de Deus na nossa existência e na nossa vida e valorizarmos isso. Essa doação aparecida é fundamental, porque a gente vai aprender, não é? Quando a gente doa, nós doamos, mais ricos para doar nós ficamos. Esse é o poder, assim, magnético e miraculoso da vida, não é? O José, não é, está dizendo sobre a questão da determinação, não é? Que também foi colocada aqui por nossa irmã Maria. Determinação. Determinar, estar determinado é querer fazer, né? É valorizar esta imortalidade do dom que é a vida. A vida é um dom, como a Elisia coloca, né? Esse dom como dádiva, como presente, como uma bênção de Deus. E se nós tivermos determinação, nós vamos chegar, nós vamos avançar, nós vamos dando passo a passo e compreendendo a importância dessa vida para aproveitá-la nos seus momentos mínimos, aparentemente insignificantes, mas valorizando essa dádiva, esse presente, essa bênção, esse dom que Deus nos concede, porque aí nós dignificamos a nós mesmos como filhos de Deus e podemos seguir caminhando, determinados, perseverantes, enfrentando os desafios, por mais difíceis que eles se nos apresentem, nós damos conta do recado. E se nós não damos conta do recado sozinhos, nós podemos contar com apoio. Por isso que é muito importante a gente viver coletivamente. Nós somos seres gregários, sociais, nós vivemos num regime, segundo Emmanuel, de interdependência. É um condomínio espiritual. Então a gente precisa aprender a respeitar o outro nessa relação. Agradeço a todos que estão mandando aí abraços fraternais, retribuo a todos vocês, né, com o nosso abraço virtual, com muito carinho. Um beijo no coração de todos vocês que estão chegando aí, que estão se cumprimentando. É muito importante. A vida, o que significa a vida com um A? O A que vai encerrar, né, essa palavra tão assim curta, são 2 sílabas apenas, né, são 4 letras, 2 vogais e 2 consoantes, né, constitui a palavra vida, o vocábulo vida, vida com um A. O A nos lembra o que no conceito, né? Enquanto a gente vai, amor, a Liana logo colocou amor, amor, ação, vida é amor, vida é ação, amizade. Olha cada palavra significativa que vocês estão colocando, né? Diz o poeta que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Amigo, companheiro, aqueles que está junto, que está reunido, que acompanha, que sustenta, que dá suporte, que estende as mãos, que abraça, que ama e que age nesse sentido, né, Eni? De amar efetivamente. A vida é ação. Vida é ânima, anima, de dinamismo,
de atuação, de ação, de fazer, de ter vontade, de ter gana. É essa aliança, Andréia, que a gente estabelece com os nossos irmãos, amigos, não é? Como coloca Nadir, amigo, vida é isso. É esse processo de união que nós estabelecemos, essa aliança, esse acordo com o nosso próprio Criador. Imagina, todos nós estamos destinados a retornar ao Pai de onde nós viemos, não é? Com o crescimento sendo empreendido pelo esforço próprio, porque nos dignificamos, dando valor a essa dádiva, essa bênção, esse dom, que é a vida imortal, construindo a nossa própria evolução, fruto do esforço e da nossa vontade pelo livre-arbítrio. Amorosidade, como é bonito, né? Nós termos este trabalho todo. Vida é alegria. Alegria significa um entusiasmo, que é um júbilo, que é aquele amor íntimo, que é aquela alegria, aquela satisfação interna. O ágape, quando nós nos colocamos no amor ao próximo, a Deus, como a Fátima está colocando, ajudar, abençoar, ação, amizade, a Helena destaca, esse ágape, que é a verdadeira caridade, que é o amor em ação, que é quando nós nos reconhecemos amigos e irmãos de todos, não é? Vida é irmandade também com o I, não é? Que traz a fraternidade, é nós nos agregarmos. A gente diz assim, o que a gente vai querer fazer logo após essa pandemia, não é? Qual que é o nosso primeiro ato, a nossa primeira ação de vida após a pandemia? Aí o pessoal diz, a gente está querendo logo aglutinar, não é? Quer logo agregar. Nós sentimos essa falta, mas como o amor é estar dentro, mesmo distante fisicamente, nós estamos no coração de cada um e nos amamos. Autoconhecimento, né, Nadir? Olha, que desafio que é a vida. E aí eu queria, maravilha, meu Deus, que coisa linda. Olha, eu quero agora trazer para vocês o seguinte, nós já passamos quase metade do nosso tempo, né, que vai voando. Eu queria colocar para vocês a vida nesse sentido do viver o momento. Não há melhor maneira de nós valorizarmos a imortalidade, que é uma característica essencial, é um atributo da própria vida, a imortalidade, porque Deus nos criou imortais. Não há nada melhor para valorizar essa imortalidade do que nós vivermos bem o agora. Olha só. Uma entrevista que foi feita com Madre Teresa de Calcutá. Várias perguntas realizadas, duas delas nós todos sabemos de cor. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder. Apenas duas, por favor. Muito simples. Qual é o melhor dia? Qual é o melhor dia? Assim que tiver a primeira resposta, a nossa produção já puxa aqui para a gente destacar. Calma, o melhor dia da Alzira, vamos chegar lá, o melhor dia, antes disso, qual o melhor dia? A gente poderia refletir, né, que dia? Isso, Carolina, é hoje, hoje é o melhor dia, hoje é o melhor dia, hoje é o dia que nós estamos vivendo, hoje é o momento de aproveitar a oportunidade, Janeide, é hoje, Antônio, é o melhor dia, é hoje, Natir, hoje tem um significado, Eri, fundamental, porque como é importante nós vivermos o hoje. O Evangelho diz o seguinte, que nós não tenhamos preocupação com o amanhã, com o que virá depois, porque a cada dia basta a sua experiência, basta o seu enfrentamento, basta o seu desafio. Algumas traduções colocam a cada dia basta o seu mal, mas hoje é a grande oportunidade. A Tereza está respondendo que o melhor dia é a quarta-feira, é isso? Você sabe que tem uma reflexão. Por que é quarta-feira? A semana começa quando? A gente costuma dizer, começa na segunda-feira, um dia de trabalho, dia mundial da preguiça, não. A semana começa no domingo, a gente já começa descansando, que é um feriado. Acaba quando? No sétimo dia, que é o sábado, a gente também acaba descansando, né? Ou na metade do dia, ou o dia inteiro para alguns. Veja, e claro, vamos fazer trabalhos voluntários, essas coisas todas maravilhosas, né? Mas alguns atribuem assim, eu já fiz essa reflexão também de ser a quarta-feira talvez o melhor dia, porque já passou, né, o início e está chegando ao final.
né? Isso é muito relativo. Qual que é o melhor dia? A Madre Teresa de Calcutá responde: é hoje. Se é hoje, sexta-feira, que nós estamos vivendo, hoje é sexta-feira é o melhor dia. Amanhã será o último dia da semana, sábado vai ser também o amanhã, que vai se tornar hoje, quando virar o relógio, não é? O ponteiro aí da meia-noite, vai ser o melhor dia que nós estamos vivendo. Esse sempre é o melhor dia. Por quê? Charles Chaplin diz assim, que quando o dia amanhece, nós estamos diante de muitas oportunidades. E a gente pode ser aquele que reclama ou aquele que agradece. Aquele que vê a vida, por exemplo, com olhos pessimistas ou esperançosos. Podemos ser aqueles que, diante da chuva, podemos, assim, agradecer pela umidade, como a gente está sentindo falta aqui em Brasília, não é que está tão seco. Ou a gente poderia reclamar porque está chovendo, vai causar uma série de transtornos. O dia de sol, lindo, maravilhoso, nós vamos admirar e vamos louvar, não é? Vamos agradecer a Deus ou, de repente, não, nós vamos reclamar porque está muito quente, está muito calor com esse sol escaldante. Veja que o dia, diz Charles Chaplin, o gênio do cinema mudo, dos tempos modernos, não é? Esses tempos que nós estamos vivendo agora, ele coloca exatamente que nós estamos no dia, diante do dia, e somos aqueles artífices, como se fôssemos arquitetos, que vamos moldurar. Nós vamos dar forma a esse dia de acordo com as nossas ações, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, com a nossa disposição. Veja como é interessante. Leon Denis diz algo muito semelhante a isso, num período similar ou até anterior, quando ele vai dizer que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Ou seja, somos nós quem criamos o nosso destino. Então, o viver hoje é fundamental. Chico Xavier tem uma obra com esse título, publicada pela Federação Espírita Brasileira, em parceria com o Centro Espírita União de São Paulo. Então, veja como é interessante a gente aproveitar o hoje. E a outra pergunta que foi feita para a Madre Teresa de Calcutá, que a gente gostaria de destacar, é: qual a melhor hora? Então, isso vocês podem responder. Já teve até uma resposta aí antecipada, não é isso? Qual é a melhor hora? Se o melhor dia é hoje, se hoje é o melhor dia, qual a melhor hora? Dá para a gente pensar para responder? A Sônia já respondeu, agora. O Antônio, agora. Não é? A Maria de Fátima, agora. Janeide, agora. Agora é a melhor hora. Agora é o momento. O Carmelo Lindo Kreger, ele responde todos os dias, porque aqui tem sempre café no bolho. Ô, delícia, vamos tomar um cafezinho, viu, Carmelo? A Evânia diz agora é a melhor hora. Realmente, todos os dias são os melhores, mas o dia que a gente está vivendo, né, nesse momento, é o hoje. É isso. E a melhor hora agora. José Bahia diz assim: a gratidão a cada dia vivido é a melhor forma de viver. Em tudo dai graças, é o que o Evangelho nos recomenda. Quando a gente dá graça, a gente fica cheio de vida, porque nós ficamos alegres, jubilosos, né? Nós deixamos o entusiasmo se manifestar. Entusiasmo, uma palavra linda que significa em, dentro, né? Tus, Deus em grego, e ismo, sistema. Então, entusiasmo é sistema de Deus dentro de mim. Quando eu estou alegre, estou entusiasmado, eu deixo Deus se manifestar. E isso é uma forma de eu viver. Exatamente. O João Linhares diz que a vida é divina, que Deus nos concede com muito amor e plena proteção. Exato, viu, João Linhares? Todos nós estamos protegidos, nunca estamos abandonados. E a melhor hora é agora. A Elísia coloca, assim, um conceito muito interessante, falando da vida como sendo doçura. Afabilidade e doçura, não é? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso está lá no Sermão do Monte, quando Mateus anota a fala de Jesus, registrando exatamente isso. Aqueles que são mansos herdarão a terra. Essa doçura é fundamental, aproveitar essa dádiva, não é? Essa divina dádiva, essa verdade, esse dom, essa bênção, esse presente, e esse amor, porque a vida é amor. A vida é
essa doação que a gente faz ao próximo. E nós vamos vendo se o melhor dia é hoje e a melhor hora é agora. O que nós podemos deduzir disso, queridos e amados amigos e irmãos? Se a melhor hora é agora, se o melhor dia é hoje, o que a gente pode, com uma expressão em latim, a gente pode traduzir? Carpe diem. Não é isso? Estamos vivendo um dia de cada vez, não é, Nilson? A cada dia basta a sua ocupação. A tradução também coloca assim: a cada dia basta a sua ocupação. Ocupação é estar ocupado com, é você agir em relação às providências necessárias a serem tomadas naquele momento, ao que precisa ser feito. Conversando outro dia com meu filho, eu tenho um filho que já vai fazer 33 anos, é um jovem adulto, né? E eu sou jovem também há mais tempo, e ele me ensinava o seguinte: pai, a gente conversava sobre o tempo, né? E ele dizia o seguinte: você sabe o que é ansiedade? Eu falei, ansiedade, né? Tem tantos conceitos de ansiedade, a pessoa fica assim, né, preocupada, ela fica, né, num estado ali meio de aflição, parece que não vai dar conta das coisas. Aí fui colocando algumas coisas e tal. Ele falou, pai, eu vou resumir a ansiedade para você apenas numa frase. Ansiedade é excesso de futuro. Olha o que eu aprendi com meu filho. Ele certamente aprendeu isso lendo, estudando, ouvindo, não é? Ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, quando para a nossa vida presente, para o momento de agora, para o hoje, que é o nosso dia principal, que nós estamos vivendo, nós trazemos um futuro e esse futuro é em excesso, nós estamos ansiosos. Nós ficamos ansiosos, nós manifestamos ansiedade. Por quê? Porque quando tem excesso de futuro no presente, evidentemente confunde, atrapalha, se torna um obstáculo até para que a gente possa bem gerenciar o presente. Há necessidade de uma gestão adequada para que o presente funcione bem e nós possamos bem aproveitar o tempo, não desperdiçando as oportunidades. Porque se nós nos projetamos para o amanhã com a preocupação ou a pré-ocupação, ou seja, a ocupação antecipada, a ocupação que vem antes, sendo uma coisa então desnecessária, porque nós devemos nos ocupar com antecedência apenas no quesito do planejamento, para você prever que pode acontecer e a melhor maneira de fazer o enfrentamento no tempo certo. Porque quando nós trazemos o futuro para o presente nesse sentido do excesso, nós vamos ficar ansiosos porque nós vamos perceber que não vamos dar conta. A gente vai se sentir incompetente, incapaz de lidar com uma sobrecarga, porque se já tem o presente, que já tem a sua ocupação, e de repente nós vamos ampliar esta ocupação com pré-ocupação de coisas que não aconteceram, que poderão não acontecer nunca, ou que, se forem acontecer, poderão ser uma dimensão que a gente não está, então, pensando, nós vamos trazer toda uma problemática íntima, numa dificuldade de gerenciamento emocional e psíquico, porque estamos com excesso do futuro, agora, aqui no presente. Tudo que é excesso é desnecessário. Ninguém é feliz com excesso. O excesso é o que sobra. E se sobra, não é o necessário. E se não é o necessário, é porque não precisa. Aí a gente verifica o quê? Aqueles que têm demais precisam aprender a trabalhar esse demais, o excesso, a sobra, em benefício do outro. Porque senão jamais ele vai ser feliz. Porque é a mesma coisa, por exemplo, quem é que se sente bem comendo sozinho? Cá entre nós, meus amigos, nós vamos fazer um banquete, né? Coloca aquela mesa lauta, isso, né? Toda repleta ali, tudo, vários, né, alimentos e tudo, e daí você vai comer e você está sozinho. Qual é a graça que tem nisso?
As melhores e as mais, assim, digamos, importantes decisões da humanidade no decorrer do tempo e em todos os países e continentes foram tomadas ao redor de uma mesa. Assim dizem historiadores. Por quê? Por conta da interação, da conversa, da convivência. Como é importante. Então, nós somos seres sociáveis. Por isso, a gente precisa aprender a doar. O que nós temos em excesso, a gente compartilha. Porque o ideal seria a gente, até do que é necessário para nós, a gente até dividir um pouco, porque a gente vê que aqueles que são mais pobres, quanto mais pobres, mais parece que eles são caridosos. Eles sempre têm alguma coisa para ajudar. A gente vê muitos exemplos assim. E às vezes a pessoa que tem excesso, ela fica naquela mesquinhez e acaba não doando. Infeliz. Isso não é ser entusiasmado. Isso não é ser rico. A pessoa não faz um bom uso. Então, isso não é fazer assim um uso adequado do momento agora e dos recursos que tem à disposição. Depois vai causar uma série de preocupações aí, vai ficar ansioso e não vai conseguir levar a vida de uma maneira satisfatória. A Naide está dizendo que veio exatamente para mim, eu trouxe um estresse e, consequentemente, uma doença. Veja, nós nos sentimos, então, estressados, porque você tem todo um desencadeamento, por exemplo, cuja base é manifestação do medo. Então, nós temos um medo, o medo ele vai se manifestar através, pode ser de uma timidez, de uma insegurança, de um estresse, não é? Às vezes de uma questão de ansiedade e depressão. Tudo isso são manifestações do medo, uma coisa muito vinculada à outra, desde a timidez, e aí tem todas as explicações que aqui não é o caso a gente aprofundar, não é? Mas aquela insegurança que é decorrente do medo, como a gente vê lá na parábola, né, dos talentos, aquele que enterrou o talento, ele enterrou por medo, por insegurança, né? Nós temos a questão da ansiedade, porque não deixa de ser uma manifestação do medo, a gente teme, porque não sabe se vai dar conta ou não, e a gente fica assim, não é? Como trabalhar isso? E aí a tendência é entrar no estresse, porque vem uma gota d'água, a gente não está dando conta, é uma sobrecarga, não é? Estamos pensando no amanhã, como é que vai ser, vai faltar, não vai ter, e meu Deus do céu, como é que vai ficar minha família? Eu posso correr um risco de não dar conta, e aí eu vou sentindo estressado e de repente eu não dou conta mesmo, desanimo, eu vou meio que desistindo, entro num processo de depressão. Não estamos aqui generalizando, estamos colocando uma ocorrência que se dá, como um dos fluxos, não é? Então a gente precisa ter bastante vigilância, bastante cuidado com essa relação aqui. A Marta Freitas está aqui explicando o Carpe Diem, aproveitar o momento, aproveitar o dia. Então, aqui a ansiedade é o excesso de futuro. E está aí o destaque da Marta Freitas, né? Carpe Diem, aproveitar o momento, aproveitar o dia. Né? Por que, que a gente vai se incomodar, né, com o dia de amanhã? Cada dia basta a sua ocupação. Vamos viver bem o agora, o presente. Isso não significa nós sermos aqueles gozadores, né, no sentido de, eu vivo como um hedonista, né, só pelo prazer de viver aqui o momento e tudo, e posso usufruir, posso, né, gozar assim à vontade, irresponsavelmente. Não, não. Todo mundo tem direito ao deleite, ao prazer, à satisfação, não tem nenhum problema, ao conforto, à vida digna, não tem nenhum problema. O que a gente não pode é ter abuso. O excesso é abuso. Qualquer excesso assim que vai, se eu não souber lidar com ele, passa a ser um abuso. Porque se sobra, eu tenho que empregar dignamente, até para valorizar a minha e a vida do outro, do semelhante, que não tem, às vezes, sequer o necessário, não é? E nessa desigualdade monumental que a gente vive, quando praticamente você tem nas mãos de 23 pessoas, praticamente, a concentração de mais de 90% das riquezas do mundo, é uma coisa que realmente é absurda. A gente até admite no contexto momentâneo de evolução que a gente está, num planeta ainda de provas e expiações, de um império do mal, e passando por uma transição para um mundo de regeneração, onde vai ter um certo equilíbrio, a gente até entende a desigualdade social, porque nós não somos idênticos, nós somos indivíduos, somos diferenciados, cada um tem o seu potencial, essa coisa, mas é inadmissível a injustiça social. Essa não cabe. Mesmo no mundo como o nosso, né, que é uma bênção, nós vivemos na Terra e temos que aproveitar essa mãe Gaia maravilhosa, a natureza que nos abriga, que nos assiste, valorizar esse momento tão difícil que a gente vivendo aí, de tantas, né, enfim, queimadas, tantos sofrimentos, a mãe Gaia estertorando, né, a gente precisa cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa água, cuidar das nossas florestas, né, cuidar dos nossos animais, dignificar a vida, cuidar do próximo, do semelhante, jamais tirar a vida do outro, e muito menos tirar a nossa, nós não temos esse direito, não é? Porque a vida não nos pertence, a vida é de Deus. Isso aqui é uma dádiva, é um presente que nos concedeu.
Tanto é que a gente não tem essa autonomia. Nós podemos tentar nos destruir, não vamos conseguir, porque somos imortais. Então, veja, quando a ansiedade já está instalada, diga a doença, o que podemos fazer? Olha, é a pergunta da Tatiane. Existem, inclusive, tratamentos médicos, evidentemente, medicamentos que são devidamente, né, digamos, diante de um diagnóstico, da identificação das causas, e aí pode-se, inclusive, né, com um tratamento médico, um acompanhamento terapêutico, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, ser submetido a determinada terapêutica para se liberar gradativamente da ansiedade, né? Aí tem vários processos, né? A yoga, por exemplo, a respiração, né? Aprender a viver o momento atual. A ansiedade é essa antecipação do futuro, mas com excesso. A gente traz um excesso de futuro para o momento presente e entra nesse estado de ansiedade. Então, até o respirar. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente inspira pelo nariz, né, profundamente, retém um pouco o ar e expira pela boca, lentamente, valorizando o oxigênio. Se a gente fizer isso 3 vezes, né, sem pressa, fazer isso de manhã, repetindo o exercício, fazer isso mais ou menos no meio do dia e fazer isso na hora, né, que a gente vai se recolher, a nossa vida, ela se transforma, porque a gente vai estar aprendendo a valorizar o primeiro direito que nós todos temos, que é o de viver. E isso inicia-se com a respiração aqui na nossa vida terrena. Né? A gente já vivia antes como espírito, mas esse hausto da vida terrena, aqui da existência física, essa respiração, como é gostoso, não é? Então a gente inspirar profundamente. Valorizar esse oxigênio sem pressa de liberá-lo. E aí libera suavemente pela boca. A gente inspira pelo nariz e expira pela boca. A meditação, não é, Marisa? É ótimo, né? É ótimo a meditação, a yoga, a meditação, esse recolhimento. Se a gente vai fazendo essa respiração, como estamos fazendo aqui, a gente valoriza o oxigênio, valoriza a vida, a gente fica até um pouco assim, meio tonto, né? Então, porque não temos muito hábito, oxigênio no cérebro. E é tão bom, porque a gente vai encontrando a paz, a serenidade, a tranquilidade. Muito importante o silêncio, sem pressa, sem precipitação. A Fernanda diz assim: minha família foi profundamente impactada pelo suicídio. A vida é linda quando encontramos Deus dentro de nós, mas como ajudar alguém que não tem fé? Pois é difícil, né? A gente não precisa se precipitar, às vezes, querendo impor uma fé. A gente, às vezes, só estar ao lado da pessoa para demonstrar companhia, no silêncio, num abraço, um aperto de mão, ali estar ao lado, né? Demonstrar que nós temos interesse, que nós temos, assim, vontade de alguma forma, de ajudar, aquela pessoa não se sentir sozinha, porque muitos que estão, né, com ideias, né, suicidas estão num desespero, numa aflição, numa ansiedade, estão numa angústia, estão pedindo socorro. Né? O CVV nos orienta que a gente pode salvar uma vida quando pergunta assim para a pessoa que está ao nosso lado e às vezes não tem sintoma aparente nenhum, embora hajam vários sintomas que podem indicar as ideias, né, suicidas, a gente perguntar: o que eu posso fazer por você? Essa pergunta pode salvar uma vida. Então, sempre a gente se colocar à disposição para ajudar, não é? E aí, se já tem a ansiedade instalada, fazer essa busca de tratamento, tá certo? Tanto o tratamento médico, mesmo da saúde material, o médico, terapeutas, né, psicólogos, né, se for necessário, psiquiatra, depender do estado, né, essas coisas todas. Tomar os medicamentos que for devidamente recomendados, sempre dentro de uma disciplina, com cautela, evidentemente. Procurar orientação, por exemplo, num atendimento fraterno da casa espírita, pode ajudar demais. Conversar com pessoas amigas, se abrir. Se a gente precisa de ajuda, peça ajuda. Não fuja da ajuda, peça ajuda. É muito importante. E aí a gente vai aos poucos com essa questão da leitura, da oração, de uma música agradável, de um recolhimento, da meditação, da yoga. Tem vários caminhos, sabe? A gente vê coisas boas, se alegrar, estar junto de pessoas que são verdadeiramente amigas, não é? O Leandro coloca aqui: não é possível humanamente bloquear os pensamentos ou o excesso de pensamentos com o futuro, que nesse caso é caracterizado como distúrbio de ansiedade, que por muitas vezes é causado por fatos. Exato, aqui continua, né? Tem muitas coisas realmente que podem. A gente
não necessariamente bloquear, viu, Leandro? Mas nós podemos administrar, nós podemos gerenciar, porque nós somos donos, nesse caso, assim, das nossas emoções, que emoção é algo que vem de dentro, né? Emoção, e é o que nos move, né, o que nos faz apaixonar. Então, a gente tem que ver no que nós estamos concentrando. Então, a gente não bloqueia, por exemplo, a própria meditação, né? Esvazia os seus pensamentos, deixa sua mente sem nada, não tem como, a gente está cheio de pensamento, está pensando o tempo todo. Você fazer o que? Uma sintonia, né? Estabelecer um ponto de equilíbrio, você conseguir, assim, gerar uma paz. Isso, assim, a gente se autogerenciar, né? É o self-government, que Bezerra de Menezes fala lá no livro A História de um Sonho. Isso é importante. Aprendi também, queridos amigos e irmãos, com meu filho, outra palavrinha, que a gente estava conversando sobre o tempo, né? O aqui, o agora, o futuro, e aí o passado. Aí ele falou, e você sabe, pai, o que é a depressão? Aí ficamos conversando um tempo, tal, e falou, pai, eu vou te definir a depressão em poucas palavras. Depressão é o excesso de passado. Veja, nós não estamos aqui generalizando, colocando que, né, toda depressão se refere a isso, mas é um conceito muito interessante. Eu confesso a vocês que eu não tinha pensado ainda com essa síntese, essa objetividade. Se a ansiedade é o excesso do futuro, a depressão é o excesso do passado. Porque quando a gente vive muito naquelas memórias, reminiscências, né? A oportunidade que passou e de repente não foi aproveitada, aí a lamentação, a lamúria, né? O murmúrio, aí a gente entra naquele estado meio de insatisfação, né? Ficamos assim, sentindo incompetentes, aí baixa a autoestima, aquela coisa toda, e a gente vai se sentindo meio deprimido, né? Até o ponto de às vezes querer desistir e até partir para algumas ideias que não são nada recomendáveis. Então a gente tem que fazer uma viagem para dentro de nós mesmos para pensar, olha, o que passou, passou. Nossa, se eu pudesse voltar, né, eu faria tudo diferente. Ou alguns poderiam, eu faria tudo igual, né? Então, voltar não dá. Não dá para voltar. Não sei que a gente use aí, né, a curvatura do tempo e tudo, ou, né, o buraco da minhoca e tudo, né, conceitos que a gente já tem hoje, é até possível, porque, na verdade, quando foi feita alguma coisa que nós fizemos, a gente pode até evocar o passado numa reminiscência, não é, numa lembrança, como espiritualmente isso acontece, André Luiz narra nos seus livros, às vezes a gente vê isso, inclusive, nas reuniões mediúnicas, né, quando o espírito, assim, ele é conduzido a rememorar o que aconteceu para ir na causa do problema, tá? Aquilo ali está vivo ainda porque está sendo alimentado. Mas não dá para a gente ficar se alimentando disso, né? Isso pode ser assim, né? No sentido da gente fazer essa regressão para poder identificar o ponto e depois continuar seguindo em frente, vivendo o presente, né? A Neuza diz que tudo em excesso faz mal. Tudo que é em excesso faz mal, exato. Né? Se a gente come demais, faz mal. Se a gente come de menos, também faz mal, né? É interessante. Tem que ter o quê? Equilíbrio. Porque o excesso são extremos, seja para mais, né? Excesso geralmente é muita coisa, mas pode ser muita coisa de nada, né? Ou de pouca coisa, e aí também não faz bem. Então é importante a gente ter o quê? O equilíbrio. Viver assim no equilíbrio, né? Não é ficar, o equilíbrio é ficar em cima do muro, não é definir, não se trata disso. É a gente ter uma postura que vai nos levar exatamente a essa questão de nós termos o bom senso de saber tomar a melhor decisão, saber agir da maneira mais coerente, lembrando Allan Kardec aqui que nos traz esse bom senso, né? A Luze diz assim, bendita a doutrina espírita que nos esclarece. Realmente, a doutrina espírita é uma luz no nosso caminho. Se o evangelho de Jesus é um roteiro na nossa vida, o Espiritismo é uma luz no nosso caminho, para que a gente possa seguir esse roteiro com segurança, não é? Olha, a Esther está dizendo que fazer, né, artesanato é bom, a Kelly diz que travou, já deve ter liberado aí, né? Nós estamos seguindo normalmente aqui. A Fernanda fala da moderação, como é importante sermos moderados. Sermos moderados não é sermos insossos, sem graça, sem sabor, né, insípidos, não. É a gente ter um equilíbrio para quando agir da maneira acertada, sermos assertivos, né? Podemos refletir. O Renato diz ocupar a mente
não é? O Socorro lembra que cabeça vazia é oficina do, né? Não pode falar essa palavra, não pode falar, não, meu Deus do céu, oficina do Satanás, do diabo, né? Do demo. Isso eu ouvia do papaizinho sempre, realmente, né? Então tem que ocupar a mente com coisas boas. Ocupar, não preocupar. A Simone, a nossa psicóloga, está dizendo, a consciência da imortalidade resolveria muitos males. Quando nós temos essa consciência de fato, né, da imortalidade, que a gente não vai se preocupar muito. Na verdade, nós vamos nos ocupar com o presente. A imortalidade, como somos imortais, o futuro virá no seu tempo certo. Por isso, viver o agora, aproveitando bem as oportunidades. André Luiz, por intermédio de um ministro na obra Ação e Reação, ele recomenda: aproveita o minuto de cada hora de cada dia, fazendo o melhor ao seu alcance. E vem nos dizer André Luiz, aqui numa mensagem que é muito significativa, que está no livro Estude e Viva, Hoje e Nós. Hoje, que aqui fala na primeira mensagem, é Emmanuel. Ele diz assim: aproveita o agora em renovação e promoção. Como é importante nós aproveitarmos o agora num processo de renovação. Renovar é agir como novo, é inovar, é fazer de um jeito novo para alcançar um resultado. Isso é inovar. E aí nós temos que alinhar o nosso desejo, a nossa vontade, às ações assertivas no bem, para sermos merecedores também dos melhores resultados. Renovação íntima é a proposta, o objetivo final da doutrina espírita. Então, aproveita o agora em renovação e promoção. Renovação é progresso. Olha o que diz Emmanuel. Toda vez que nós nos renovamos, nós estamos progredindo. E promoção é serviço. Promoção. A gente acha que a promoção quer ser promovido. Sim, para você ser promovido, você tem que merecer. É serviço, é trabalho, graças a Deus. Então, diz assim Emmanuel: não te prendas ao passado por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e de sombras. Veja, não é? Não adianta a gente se prender ao passado, né, pelos grilhões, pelo que já foi, que não foi certo, de repente, né? Tem ali aquelas questões de sombras, de pensamentos que não são muito agradáveis, de recordações infelizes. O melhor de tudo é a gente esquecer. Ah, mas Campetti, ainda não dou conta de esquecer. Vamos gerenciar. Não vamos deixar que isso nos domine, porque a gente já não volta ao passado. É atribuído a Chico Xavier, né, que a gente não pode voltar ao passado. Aqui cabe um pleonasmo, assim, nesse sentido, né, para poder modificar o que já foi feito. Mas a gente pode, a partir de agora, criar um novo futuro. E aí Emmanuel recomenda: nem te transtornes pelo futuro por aquilo que o futuro encerre de fantasia ou de incerteza. Ora, a única certeza que a gente tem é a incerteza da mudança, e tudo mais faz parte. E esse futuro a gente vai construindo como resultado da nossa ação de hoje. Por isso, não ficar aí alimentando fantasias, quimeras, não é? Ou aquilo que vai gerar tanta incerteza que vai trazer essa insegurança. Esse excesso de futuro nos traz ansiedade, como o excesso de passado nos leva a uma depressão. Estou gostando de ver as participações de vocês, nós estamos a 3 minutos para encerrar, né? O Leandro diz ali, vamos ver se a gente consegue trazer aqui. Nossa, maravilha. Podem participar mesmo, gente. Olha o destaque aqui do Leandro, né? O espírito é imortal e não a pessoa é imortal. Exatamente. A pessoa, a personalidade é da existência física. Então, uma existência física, esse recorte cronológico. Por isso que em cada existência nós temos uma personalidade, né? Assim, as pessoas fisicamente são mortais. Isso deve ser esclarecido e reforçado para as pessoas. Tudo bem, está bem claro esse conceito, né? Espírito imortal. Nós somos o espírito, em essência, né? Por isso que o meu espírito. Não, o meu espírito sou eu mesmo. Aí eu posso dizer a minha personalidade, sim, a minha personalidade atual, né? Eu sou ou estou Geraldo Campetti, né? O Renato Cunha, devemos agradecer a tudo que passamos, né? Que nos fez chegar aqui, exatamente. Né, agradecer sempre o que já aconteceu como experiência para o nosso aprendizado. São chamados, né, cases aí, para a gente poder, né, fazer essa experiência toda de crescimento. Planejar o futuro e viver intensamente o presente. Aproveitar a cada dia para viver, observar um pássaro, uma flor, ser feliz a cada dia. Isso, respirar, veja a natureza, né? Como é gostoso. Nós temos a oportunidade de ficar mais em casa nesses dias. Quanta coisa bonita que a gente vê.
maravilhosa assim. Vamos aprender a enxergar um pouco mais. Isso é viver o agora, é viver o presente, não é? É nós estarmos aproveitando exatamente esse instante como uma dádiva divina, como um presente de Deus. E a gente vai aproveitar fazendo o melhor ao nosso alcance. Não precisa ser mais, não precisa ser além do que a gente dá conta. Basta o necessário, mas viver o agora dignificando esse tempo maravilhoso. Então, por isso que eu gostaria de ir encerrando aqui as minhas palavras com uma citação, uma recordação que eu tenho de um amigo querido da diretoria da FEB, em que ele nos contou que todo dia antes de dormir, o pai dele recomendou que ele respondesse a 3 perguntas. A primeira delas é o que ele tinha feito de bom naquele dia. Então perguntemos para nós, o que eu fiz de bom hoje? A segunda é, o que eu aprendi de novo hoje? E a terceira é se eu vivi com alegria. Então veja, fazer uma coisa boa a gente sempre tem condições, não é, Celso? O nosso hoje é o resultado do nosso ontem, o nosso amanhã é o resultado do nosso hoje. Então vivamos com harmonia o nosso hoje para termos, né, o nosso amanhã na harmonia, é isso mesmo, né? Então, para isso, né, planejar livres, né, de expectativas, ficar esperando muitos resultados, não, vamos nos desprender, mas vamos sim planejar, organizar, aproveitando bem o momento. O que eu fiz de bom hoje? O que eu aprendi de novo nesse dia? E se eu estou vivendo ou vivi com alegria? Veja, se eu associo a bondade, o aprendizado, não é? E a alegria, eu vou viver feliz. Eu vou viver o agora, eu vou viver o hoje. E vou agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida e pela imortalidade. Agradecer a Jesus pela terra que nos serve de morada e pelo Evangelho, que é o roteiro da nossa vida. Agradecer a Ismael, o anjo tutelar do nosso Brasil e também da Federação Espírita Brasileira, casa que tem a responsabilidade da evangelização. Agradecer a Allan Kardec pelo Espiritismo e pela fé raciocinada que nos dá tanta lucidez. Agradecer aos amigos espirituais pela presença orientadora e que com tanta bondade continuam nos ajudando. Agradecer aos nossos papaizinhos queridos que nos deram o ensejo da presente encarnação e por nós estarmos aqui hoje e agora podendo conversar sobre esse assunto tão relevante. E agradecer a todos vocês pela presença amiga daquele verdadeiro amigo do coração. Por isso, o meu beijo a todos vocês e o abraço virtual, relembrando que a vida é valor, que a vida é imortalidade, que a vida é doação, que a vida é amor e que merece ser vivida agora, hoje, da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais.